Então agora nós vamos ver os números primos. Eles vão ser importantes porque eles, geralmente, eles não dividem por ninguém, só por eles mesmos. Então você tem que saber identificar eles. Então vamos à explicação aqui. O número 1 tem uma posição privilegiada na divisibilidade, pois é divisor de qualquer número. Isso a gente já viu lá em cima, né? Múltiplos de 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ao infinito. Então ele divide por qualquer número. E também é o único número natural que possui apenas um divisor, que é ele mesmo, né? Então, veja agora o que acontece com os outros números na sucessão dos números naturais. O 2 é divisível por 1 e 2. O 3 é divisível por 1 e 3. O 4 é divisível por 1, 2 e 4. O 5 é divisível por 1, 5. O 6 é divisível por 1, 2, 3 e 6. O 7 é divisível por 1 e 7. O 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. E o 9 é divisível por 1, 3 e 9. Então observe aqui que o 1 ele sempre vai estar. Que o 1, como nós já vimos, ele é divisível por todos os números. Agora aqueles que além do 1 só dividem por mais um número serão os primos. Ó, o 3, 5, 7, 9, não. Vamos ver a explicação aqui. Vamos nos adiantar, né? Então já percebeu isso aqui, né? Que o 1 ele divide por todos. Já percebeu isso aí, né? Então logo aí aqui ele chegou a uma conclusão. Logo, primeiro, existem números como 2, 3, 5 e 7 que são divisíveis por 1 e por si mesmos, ou seja, eles só possuem dois divisores. Esses são os chamados números primos. Então aquele que só é divisível por ele mesmo, além do 1, claro que o 1 é por todos. Segundo, existem números como, por exemplo, 4, 6, 8, 9, que além de serem divisíveis por 1 e por si mesmos, são divisíveis por outros números. Então esses são chamados de números compostos. Então temos os números primos e, oposto aos primos, nós temos os números compostos. Então, a maioria dos números eles serão compostos. E alguns poucos serão primos. Tá? Então é importante você saber quem são os primos, porque os compostos quase todos são, né? Então é bom você saber os primos pelo menos até o... Eu acho que se souber até o número 27, eu acho que tá bom. Não são muitos, você vai decorar eles fácil. Eu não lembro aqui de cabeça até o 27 não, até o 29. Eu não lembro de cabeça, mas aqui vai ter logo abaixo.
né? Então você já viu aqui, ó. Essa é a regra, né? Ah, como é que eu sei que esse número é primo? Simples. Todo número vai ser divisível por 1. Então, 1 você esquece. Aí você olha o resto. Ó, só sobrou 2. Então, 2 é primo. Só sobrou 3. Então, 3 é primo. No 4 eu tenho 2 e o 4. Então, esse aqui é composto. No 5 só sobrou 5. É primo. No 6 tem o 2, o 3 e o 6. Então, ele é composto. No 7 só sobrou 7. É primo. O 8 tem 2, 4, 8. Composto. 9, sobrou 3 e 9. Composto. Então, desses do 2 ao 9, né, só serão primos o 2, o 3, o 5 e o 7. Desse exemplo aqui tem mais, claro, né, mas considerando aqui só desses números do 2 ao 9. Continuando aqui no texto, então temos a definição. Número primo é o número que possui 2 e somente 2 divisores distintos, sendo que um é o próprio número e o outro é o número 1. Então, você corta o 1, sobrou o próprio número, e ele é um número primo. Assim, pela definição, os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e para o infinito e além são números primos e sua sucessão é ilimitada. Existem infinitos números primos. Então você não precisa decorar todos os números primos porque são infinitos. Não tem como decorar eles. Mas você deve conhecer pelo menos os principais. Tá? Se você se lembrar pelo menos desses primeiros, já vai te ajudar muito. Então, se você lembrar de cabeça aí, o 2, você já vai saber que o 2 é. O 3 e o 5, ó, você já sabe, esses você não precisa nem decorar. 2, 3, 5 e 7. Tá? Então você lembra, ó, começa com 2, 3, 5, 7. Pronto. Esses aí você não precisa nem decorar. Você já sabe, 2, 3, 5, 7. Aí o que você precisa decorar? Decora os próximos 4. Depois do 2, 3, 5, 7, ele não vai ter mais nenhum que seja só com um número. Aí você vai ter o 11, o 13, o 17 e o 19. Decore pelo menos esses. O resto você tenta fazer pela divisão. Se você conseguir, decora também o 23, o 29 e o 31. Tá? Que você sabe que tem 4 números do 0 ao 10, que é o 2, 3, 5, 7. 4 do 10 ao 20, que é o 11, 13, 17, 19. Apenas 2 da casa dos 20, que é o 23 e 29. E pronto.
né? Dificilmente vai pedir o 31. Mas eu recomendo que você decore pelo menos esses aqui. Então, o 2, o 3, o 5 e o 7 é facinho. Então, decora 11, 13, porque você já sabe que o 11 ele só vai dividir por 1 e por 11 mesmo. Porque 11 divide por 10? Não. Divide por 9? Não. Divide por... Não divide por nenhum... Ele não vai dividir por nenhum número menor do que ele. Ele dividir por 8? Não. Por 7? Não. Por 6? Não. Por 5? Não. Por 4? Não. Por 3? Não. Por 2? Não. Por 1? Não. Ah, por 1 sim. Então, ok? E o 13? O 13, ele não vai dividir por 12, óbvio, nem por 11, óbvio, nem por 10, óbvio, nem por 9, óbvio, nem por 8, nem por 7, porque 7 mais 7 é 14, né? Aí você pensaria assim, e será que ele divide por 3? Não, porque 3 mais 1 é 4. Né? Por 5? Não, porque ele não termina com 5 nem com 0. Por 2? Não, porque ele não é par. Então pronto, então é só 1 e 13. O 17. 17, 7 mais 1, 8. Então ele não divide por 3. Também não divide por 5, também não divide por 10. Não vai dividir também nem por 16, nem por 15, nem por 14, nem por 13. Né? E nem por 2, nem por 4. E aí você pensa assim, teria algum número que se eu dobrasse, viraria ele? Por exemplo, 6 mais 6, não, 12. 7 mais 7, não, 14. 8 mais 8, 16. 9 mais 9, 18. Então, ó, nenhum deles divide. Então, 17 é um número primo. E o 19 também. Tá? O mesmo com 23. O mesmo com 29. Olha que eles não são nem por 2, nem por 3, porque olha só, se você cortar o 9 e o 3 ali, o que sobra? 2. 2 não divide por 3. Então você já sabe que ele não divide por 2, não divide por 3. Também não divide por 4, porque geralmente os que dividem por 4 também dividem por 2. Não dividem por 8, porque geralmente os que dividem por 8 geralmente dividem por 4. Não divido por 5, porque não termina com 5 nem com 0. Não divido por 10, porque não termina com 0. Então, só divide por 1 e por eles mesmos. 31. 3 mais 1, 4. Ou se você cortar o 3 ali, 1. Então, ele só vai dividir por 1. Então, tá? Então, decore não, tente fazer um mapinha mental. Eu acho que se você fizer assim, fica fácil. Vamos tentar fazer aqui assim. Vamos tentar achar uma forma fácil de decorar os números primos. Então vamos tentar aqui criar uma regrinha para você tentar facilitar você memorizar esses números primos. Então é só você pensar aqui, ó, na carreira dos menores de 10. 2, 3, 5, 7. Então, viu melhor, né? 2, 3, 5, 7. Na segunda carreira também tem 4. Começa com 11, que é o primeiro depois do 10. Depois o 13, né, pula 2 casinhas. Depois o 17, que também aparece lá em cima. E depois o 19, pula mais 2 casinhas. Depois, na turminha dos 20, tem o 23 e o 29 apenas.
são os dois isoladões. Sendo que o 19, 29. 3, 13, 23. Tá percebendo? Ó. Aí aqui não dá. Então pronto, você tem aqui praticamente uma regrinha, né? 2, 3, 5, 7, né? Aí embaixo você tem o 3, o 13 e o 23. Depois você tem o 7 e o 17. E depois você tem o 19 e o 29. Tá? Então, se você parar e tentar dar uma memorizadinha aqui, tá? Ó, 3, 3, 23, 7, 17, 19, 29. Mas é melhor você decorar realmente todos. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ó, eu já decorei. Por que vai ser fácil decorar? Porque olha só. O que esses números têm em comum? Nada. Começa com 2, depois segue o 3, 5 e o 7, que são os ímpares, menos o 9. O que esses números têm em comum? Começa com 11, pula 1, 13. Aí depois você vai lá no último, 19, pula 2 para trás, 17. Então, 11, 13, 19 e 17. E aí, você vai lembrar que dos 20 só tem 2, que são justamente os que são parecidos com os de lá de cima, que é o 23 e o 29. Então, se você lembrar disso, moleza, tá? Porque esses três têm uma coisa em comum. Esses três aqui, o que eles têm em comum? Eles têm em comum que é só você pular de 2 em 2. E ele começa por 2. Então começa com 2 e o resto pula de 2 em 2. 2, 3, 5, 7. Só não vai botar o 9 aqui. E o 9 ele vai aparecer tanto no 19 quanto no 29. Mas não vai aparecer no 9. E ele, os da casa do 10 vai ser pulando 2 também lá no início, 11, 13, e pulando 2 no final, 17, 19. Né? Da mesma forma que aqui pula 2, 3, 5, 7. E lá na casa dos 2, né? Aí você vai ter que lembrar que é o 23 e o 29, que são os que aparecem no segundo e no quarto lugar aqui, só que com 2. Então, de alguma forma, tente decorar, entendeu? Crie uma regra de memorização, alguma coisa assim, mas decore. Eu sei que assim fica fácil, tá? Se você quiser, você pode até acrescentar aqui o 31, lembrando que se você pular
2, né? Aí você pula do 29, você pula 2, você tem 31. Ok. Mas eu acredito que eles não vão precisar pedir tanto, se depois se você for dividir o 31, você vai ver que você vai conseguir dividir o 31 por ele mesmo pelo 1. Na dúvida, você vai tentar dividir. Pô, vai te dar o número 18. Você vai pensar, pô, 18 é? Aí você tenta dividir. 18 divide por 18? Lógico, dá 1. Divide por 17? Não. 16? Não. Por 15? Não. Por 14? Não. Por 13? Não. Por 12? Não. Por 11? Não. Por 10? Não. Por 9? Sim. Por 8? Não. Por 7? Não. Por 6? Sim. Já não é primo. É composto. Exatamente. Entendeu? Então, na dúvida lá, você tenta, vai dividindo ele. Mas se você decorar esses primeiros, vai facilitar muito a sua vida. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. E se você quiser decorar, pode decorar até o 31. Pronto, decora só esses aqui. E moleza. Você já sabe os primeiros números primos, que são os que provavelmente vão cair na sua prova. Com certeza vão cair na sua prova. Tá bom? Então, dê uma pausa, dê uma olhadinha neles, e aí você vai, né, memorizar eles fácil. E aí nós começamos uma nova matéria, que é uma matéria mais difícil, a decomposição de fatores primos, que é o que a gente chama de fatoração. Vai pedir fatore este número, ou decomponha este número. É a mesma coisa. Decompor, fatorar é a mesma coisa, dividir. Tá? Decompor, fatorar e dividir é a mesma coisa. É uma matéria mais difícil, mas se você olhar ela, se você entender ela, ela é facinha, tá? Mas vamos deixar ela para a próxima aula, ok? Então, até a próxima aula.